Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos, Cíntia, ok. É, como a professora aí já falou, eu sou Cíntia, meu nome é Cíntia Vieira. O trabalho que eu venho apresentar hoje tem como temática aprender matemática com a Amazônia, práticas interdisciplinares e inclusivas no quinto ano do ensino fundamental. Esse trabalho eu realizei em parceria com duas pessoas muito queridas, que foram meus orientadores de mestrado, que é o professor José Roberto Linhares de Matos e a professora Sandra Maria Nascimento de Matos. Esse trabalho ele foi realizado aqui no Rio de Janeiro, do local onde eu estou falando, no município de Japeri, na Escola Municipal Vereador Dário Lins de Oliveira, onde foi realizado com 23 alunos do ensino fundamental. Esse trabalho ele partiu de uma proposta pedagógica solicitada pela Secretaria Municipal de Educação de Japeri, aonde ela propôs para as escolas do município investigar cada estado do brasileiro. E Dário Lins ficou com a incumbência de focar no estado da Amazonas. Então, diante desta solicitação e das problemáticas que eu via dentro da minha sala de aula, que é na disciplina de matemática, eu sendo uma pesquisadora em etnomatemática, na educação inclusiva, na educação ambiental, e também na dimensão afetiva da etnomatemática, me veio a perceber a necessidade de investigar, de indagar como articular a matemática escolar aos saberes culturais e ambientais, promovendo a inclusão, a criticidade e a afetividade. Mas para essa pesquisa foi necessário eu me sustentar em alguns pesquisadores que investigam essas temáticas. Entre eles, o suporte inicial foi o Biratan D'Ambrosio, que é o pai da etnomatemática e que defende a matemática como uma prática cultural. E quando a criança aprende a matemática de acordo com a realidade cultural dela, ela aprende de maneira mais afetiva e amorosa. É onde eu me sustentei também em Sandra Matos, que é uma defensora da dimensão afetiva da etnomatemática, aonde em seu livro O Sentido da Matemática e a Matemática do Sentido foi a base para trabalhar a dimensão afetiva, que quando eu trabalho a dimensão afetiva, eu trabalho o equilíbrio cognitivo e emocional. Quando a criança está com o seu cognitivo equilibrado e com a sua emoção, com a sua saúde emocional equilibrada, a aprendizagem ela se torna mais produtiva e, com certeza, significativa quando eu linko com a etnomatemática. Diante desses dois teóricos, eu também me sustentei em Mauro Guimarães, que é um pesquisador que defende a convivência pedagógica. Essa convivência é de conviver. Esse é o com N e o viver com V maiúsculo, onde ele defende que quando a criança ela convive pedagogicamente, e com o olhar da educação ambiental, ela aprende com amorosidade. E quando ela aprende com amorosidade, a aprendizagem se torna significativa. Mas dentro da minha sala de aula, existe duas crianças com transtorno do espectro autista. E por eu pesquisar a educação especial inclusiva, eu pude perceber que essas crianças elas já vieram para o quinto ano com um currículo excluído. E o currículo ele tem que ser não adaptado, e sim um currículo acessível. E Márcia Pleite, ela defende que o currículo ele tem que ser acessível. E diante de Márcia Pleite,
tem os teóricos também, que Fábio Bernardo e Sebastian, eles defendem, eles estudam o desenho universal para aprendizagem, aonde o desenho universal para aprendizagem, ele tem 3 princípios, que é o do engajamento. Primeiro, a criança, para aprender, ela tem que ser enganjada, ela tem que ter o porquê eu estou estudando, o prazer de eu estar estudando, ela tem que ver as propostas de prazeres. E depois vem a representação. Como que eu vou representar essa aula? Essa aula, normalmente, as crianças têm a facilidade de receber a aula de maneira, vamos falar aquela linguagem tradicional, cuspe, giz e quadro. Hoje, as crianças estão no mundo das tecnologias. A nossa BNCC, ela foi apresentada. E dentro da BNCC, nós temos as dimensões socioemocionais, que logo dentro dela são 10, tem os seus 10 princípios, dentro desses 10 princípios, 5 são das dimensões socioemocionais. E quando a gente trabalha o DUA na parte da representação, a gente pode estar trabalhando ali a dimensão socioemocional dessas crianças. Quando eu apresento o mesmo conteúdo de variadas formas, porque eu tenho variados tipos de aluno. O desenho universal para a aprendizagem, ele não só alcançou esses alunos com TEA, mas aquele aluno que tem TDAH, aquele aluno que tem dificuldade com a aprendizagem, porque quando a gente representa várias maneiras de dar aquele conteúdo, ou seja, a mesma temática, vou dar um exemplo, quando eu ensino a fração, eu posso ensinar a fração através da pizza, eu posso ensinar a fração através de vídeo, através de jogos, é onde entra a metodologia ativa. Nessa parte da representação, entra as metodologias ativas, onde eu posso trabalhar por pares, eu posso trabalhar por estações, posso trabalhar por problemas, posso trabalhar de várias representações para que vários tipos de família, vários tipos de crianças que vêm com vários tipos de educações familiares, de cultura, possam receber esse conteúdo. Então, essa foi a fundamentação teórica que sustentou esse trabalho. Esse trabalho ele teve como objetivo investigar e desenvolver práticas pedagógicas de ensino da matemática que promovesse inclusão escolar e diálogo com a cultura amazônica e japeriense. E nesse processo de diálogo, a escola, vereador Dário Lins, ela em geral, a escola, o 5º ano, focou na disciplina de matemática e em suas partes interdisciplinares. Não ficamos só na matemática, mas de maneira interdisciplinar, trabalhamos geografia, ciências, português, mas sempre focando na conversa entre a Amazônia e Japeri. E Dário Lins, ele teve o seu lema, que foi Dário Lins em Parintins, aonde nós estudamos todos os estados de Amazonas, mas o estado que nós mais nos focamos foi o Parintins, onde as crianças apresentaram danças do Bumba Meu Boi, como também apresentaram danças do samba, que é o que prevalece aqui no Rio de Janeiro, o funk, onde as crianças apresentaram também tipos de jogos, brincadeiras, tá? Jogos pedagógicos e também brincadeiras que são realizadas na cultura aqui japeriense e também na cultura da Amazonas. E houve 3 pilares que sustentaram essa pesquisa. O primeiro pilar foi a educação ambiental crítica na prática pedagógica, onde, através da gente investigar a educação ambiental crítica através das práticas pedagógicas, nós podemos realizar, perceber a relação ética, política, afetiva e crítica com o ambiente. Através da Horta da Inclusão e Alegria, ela se tornou um espaço pedagógico
e comunitário, onde as crianças estudaram, muitas das vezes, entre as quatro paredes da sala de aula, mas estudaram muitas das vezes também no laboratório de hortas didáticas da Horta da Inclusão e Alegria. Nesse processo, foi possível trabalhar a consciência socioambiental e a justiça ambiental e ver a reconexão com a natureza e a valorização dos territórios amazônicos e japeriense. Outro pilar que sustentou foi a inclusão e a acessibilidade curricular via o DUA, que o DUA é um desenho universal para aprendizagem. Para quem não conhece o DUA ele foi inicialmente apresentado nos Estados Unidos pensando na parte arquitetônica. Quando a criança com deficiência, a criança não, o indivíduo com deficiência, ele precisa transportar e tem as escadas. A escada é o suficiente para uma criança usuário de cadeira de roda atravessar se transportar? Não. Então, olhando com o olhar arquitetônico, foi necessário rampas, locais para colocar os braços, isso em toda a área. A criança que tem deficiência visual. Então, os Estados Unidos olhou para o olhar arquitetônico. A partir do olhar arquitetônico, ele próprio, a partir de lá que veio essa investigação já o desenho universal para aprendizagem, baseado na acessibilidade curricular. Porque muitas das vezes essas crianças com deficiência, elas são excluídas do currículo escolar. Ela chega na escola, ela só pinta, ela fica num cantinho, ou ela rodopia pelos pátios da escola, dizendo, muitas das vezes a gente ouve que a criança não quer ficar dentro da sala de aula, mas nós, enquanto educadores, devemos usar o DUA para trazer o quê? O engajamento para essa criança, trazer a reflexão, trazer as ações, os materiais, as metodologias ativas para que essa criança tenha o desejo de estar dentro da sala de aula. Então, foi através do DUA, claro, em conversa com o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, fez com que essas crianças com deficiência pudessem ter acesso ao currículo. No meio dessa imagem, vocês podem perceber, nos 3 imagens está o menino Davi. É uma criança com TEA, e ele não é uma criança que lê, está no 5º ano e não lê, mas ele oraliza toda a aula. Ele roda na sala, ele anda na sala, ele tem os jogos dele, fica tudo disponível, ele tem o baú dos jogos, ele vai até o baú, ele vê o que ele quer, mas ele tem que escolher os materiais didáticos para ele assistir aquela aula, mas ele tem que estar dentro do conteúdo que a gente está explicando. E aqui no meio, a gente estava trabalhando sobre a Amazonas, fazendo a comparação entre a Amazonas e o Rio e o Japeri, e Davi estava aqui no meio, tudo que a gente explicou na aula sobre os rios da Amazônia, as águas, os animais, Davi estava ali dando a aula dele através de desenho. Ou seja, o Davi, esse currículo alcançou o Davi? Alcançou. Mas alcançou de que maneira? Não foi apresentada apenas uma representação de aula. Apenas uma representação seria o quadro e giz. O Davi teve o auxílio do Guilherme em apresentar um seminário, que é onde entra as metodologias ativas, e quando o Guilherme apresenta o seu seminário, o Davi é o professorzinho e auxilia o Guilherme. Então, ali, o currículo foi alcançado para o Guilherme. E na terceira imagem aparece Davi com as coquedamas, onde ali nós podemos trabalhar a circunferência e também o círculo, onde vocês podem perceber pendurado na janela, tem uns jarrinhos pendurados, onde a gente trabalhou a circunferência e as figuras geométricas, e Davi pôde, e esse cantinho, nomeado pelo Davi, é o cantinho da calmaria que ele falou, que quando o Davi está desestabilizado, ele vai até o cantinho da calmaria para poder aguar as coquedamas, e nesse processo ele dispersa daquilo que está desestabilizando ele. Davi também coloca ali entre o pescoço um sussurrofone com um globo, que esse globo é onde ele deu a introdução do projeto da Amazonas e Japeri.
Com isso, nós podemos trabalhar, como eu já acabei de falar, as estratégias, as representações que eu consegui trabalhar com o Davi nesse processo foi através de áudios, de imagens, de manipulações, jogos, etapas e protagonismo. O Davi, o protagonismo levantou muito ele, mas não só ele, mas toda a turma. Como a metodologia ativa e a colega comentou no trabalho anterior, e a BNCC, ela defende muito o protagonismo. Antigamente, nós, professores, éramos o protagonista, que chegava, dava aula, falava, as crianças fechavam o caderno e iam embora. Hoje, não. O protagonista tem que ser os alunos. E outro pilar que nos sustentou é... Ué, entrou o problema da pesquisa? Entrou o problema da pesquisa. Eu não já tinha falado do problema da pesquisa? Já. Agora eu vou para outra. Outro pilar que nos sustentou foi a etnomatemática na prática pedagógica. E foi através da etnomatemática que a gente conseguiu apresentar os conteúdos de matemática de acordo com a realidade cultural da criança. O porquê até desse projeto? A criança, ela entende a matemática como o bicho-papão, entendeu? Com quem, não a criança, mas nós adultos também. E a matemática, ela é aquilo que a gente usa diariamente. Então, através da etnomatemática, da horta, foi possível que Davi, nós plantamos um pé de aipim, que foi apresentado como uma das partes agrícolas que veio da Amazonas. Davi fez bolo de aipim, Joaquim fez bolo de banana, são frutos que estão plantados na nossa horta. E aqui no meio da terceira imagem está o tio Kevin, que é um tio muito querido pela escola e pelas crianças. Eles tiveram a opção de ver para quem eles queriam dar um buquê de alface, só que esse buquê teve um propósito. Foi quando nós trabalhamos o cone. Então, eles construíram esse cone e deram para alguns funcionários da escola. E aqui eu a imagem do Kevin, e a última imagem é do Diego, que é um profissional também lá da escola. Ele nos auxiliou muito na construção das hortas, mas antes disso ele foi até a sala de aula e mostrou como era a matemática do pedreiro, que ele ali na horta ele ia fazer papel de pedreiro, como era a matemática do agricultor, ele mostrou o processo, como seria feito esses canteiros. Então, através desse processo, a gente pôde trabalhar, mostrar a matemática como uma prática cultural, histórica, social e situada nos modos de vida, além da valorização de saberes amazônicos e japeriense e do cotidiano escolar. E podemos também fazer uma conexão entre a contagem, medidas, geometria, espacialidade e o modo de vida. E fizemos uma aproximação simbólica entre a floresta, que até então a gente entende a Amazonas como local de muita floresta, de muita água, e a periferia, que aqui em Japeri um número grande, no Rio de Janeiro, entendeu? Então, nós podemos fazer essa aproximação. E isso tudo nos resultou em práticas interdisciplinares e inclusivas. Não ficou só presa na matemática, não ficou só preso no Davi e no Joaquim, que são duas crianças com autismo. Eu falei muito de Davi, mas não falei de Joaquim. Joaquim é essa criança que está na terceira imagem, com o globo na mão, com a blusa vinho e usa óculos. Joaquim é uma criança que eu poderia dizer que ela é o destaque, ele é uma criança destaque da sala, ele participa muito das aulas, suas notas, seus resultados são resultados muito positivos. No entanto, Davi se desestabiliza, Davi não, Joaquim se desestabiliza com muita facilidade. E através dessa proposta, nós conseguimos alcançar como resultado e perceber que a horta da inclusão e da alegria nos possibilitou área, perímetro e observações ambientais. Nós podemos trabalhar com construções de maquete, com elementos culturais amazônicos e japeriense, com produtos gráficos, fizemos gráficos envolvendo emoções, consumo de água, cultivo de horta. Nós trabalhamos também com jogos culturais amazônicos e japeriense, com o plano cartesiano com o mapa, que nós fizemos um joguinho, o Tesouro Amazônico,
e com atividades musicais, lúdicas, corporais e dramatizações. Nós alcançamos também o protagonismo estudantil da inclusão, onde o estudante com TEIA foi atuando como guia da Horta da Inclusão e Alegria. Outros estudantes com TEIA, o outro, que foi, no caso, o Joaquim, foi responsável pelos registros visuais e pela leitura coletiva. Foi possível alcançar a valorização de habilidades individuais e a participação efetiva, colaborativa e afetiva, não só do Joaquim e do Davi, mas de toda a turma. Nessa imagem, vocês podem perceber, na primeira, está Joaquim sentado, mas dialogando todo o conteúdo que nós trabalhamos de geometria e as crianças escrevendo o que Joaquim ia falando. Na imagem do meio, que está no formato de televisão, está Joaquim e Josué, que não é meu aluno, mas é irmão de Joaquim. Essa mãe, ela tem 2 alunos com transtorno do espectro autista, e o Joaquim aqui estava conversando no mundo do irmão dele, que essa proposta ela alcançou não só a nossa sala de aula, mas instigou crianças de outras turmas também. E estava Joaquim conversando com seu irmão no cantinho da Horta da Inclusão e Alegria. Nessa terceira figura, eles estão contando a história, a parte que falta em mim, mostrando para que sempre nós temos uma parte que falta, mas essa parte que falta, ela não pode nos finalizar. Tá. E agora vem as considerações final. A matemática, isso resultou, nos mostrou, nos revelou que a matemática ela pode ser afetiva, inclusiva e culturalmente situada. Com ela, através desse trabalho, aprendemos que aprender é também cuidar, conviver, criar e sentir. E a escola pública tem potência para transformar vidas. A educação inclusiva é prática coletiva e ética do cuidado. E a Amazônia nos ensina e Japeri reinventa e floresce. Eu botei aqui o slide de agradecimento, mas acabei fechando. Eu quero agradecer vocês por ter nos ouvido e segue o meu e-mail e dos componentes, que são os meus 2 professores que participaram desse trabalho. Muito obrigada, Cíntia. Eu tive a alegria de conhecer, viu? A professora Sandra e o professor José Linhares, eles estão participando conosco aqui do seminário em Arraias. Então, aproveitar para convidar vocês numa próxima, né, para estarem conosco, e já chamar a Maria Elisa para fazer a apresentação. Deixa eu só desligar aqui para andar aí. Peraí. Então, boa noite. Não desliguei, peraí.